Fala galera da Subclass Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. O sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. E falando em fracasso, estou com uma pessoa aqui que sabe muito bem, já sentiu na pele o que é quebrar e dar a volta por cima. Ele é formado em Ciências Sociais, pós-graduado em Gestão de Pessoas, é coach de análise comportamental, empreteco do Sebrae, é professor na Subclass, é especialista em gestão de açougue, que é o nosso tema aqui. Seja muito bem-vindo, Paulo Tadeu. Obrigado pelo convite. É um prazer agora ser professor da Subclass também e trazer o conhecimento sobre gestão de açougue. É uma grande dificuldade do Brasil. Com certeza. Eu rodo muitos supermercados e eu percebo que é uma dor latente, é uma dor muito grande. A gente vai falar muito sobre esse tema hoje, né? Vamos. E aproveitando, Paulo, se apresenta. Quem que é o Paulo Tadeu? Bem, eu sou o Paulo Tadeu. Eu comecei no açougue, não no açougue, no matadouro municipal da minha cidade natal, que eu sou de Pirassununga, interior de São Paulo, e onde meu tio era gerente, era o faz-tudo. Eu ajudava a abater um suíno para ganhar tripa. E com 10 anos, eu fui para o açougue, fui convidado para ser açougueiro. Com 14, eu vim morar em São Paulo, e com 22, eu abri meu primeiro açougue. Com 38, eu tinha 4 casas de carne, com 48 eu quebrei. Caramba! Eu vendia 50 boi por semana, eu tinha 40 açougueiros, eu não quebrei. Eu falo sempre que eu esborrachei, porque eu perdi tudo. Perdi nome, perdi dignidade, perdi família. Acho que não tinha mais nada para um ser perdido do que eu perdi. Então, o que eu quero transmitir para as pessoas hoje? Se você for açougueiro e estiver assistindo a nossa matéria no Superclass, se você não é valorizado, se você fala que você tem 30 anos de açougue, mas se você não evoluiu, você continua tendo só 1 ano de açougue. E para os que quebraram, como exemplo, que eu falo que sempre quem quebrou, só quem quebrou pode passar para as pessoas que quer quebrar. Sim. Quem nunca quebrou não pode falar que vai quebrar. E Sim. Eu quebrei. Então, você quer saber como que eu saí de um açougueiro quebrado, que quando eu quebrei fui trabalhar de açougueiro para ganhar R$70 por dia, ainda tinha que comprar minha Marmitex, e várias vezes que eu trabalhava numa cidade vizinha, eu erguia a mão para o ônibus, ele passava e me deixava. Caramba, se você quer saber como que eu dei a volta por cima, como eu dei a volta de quebrar para transformar em 3 formação acadêmica, para ministrar palestra hoje no Brasil todo, para dar aula na APRAS, Anhanguera, USP, Itaú de Campinas e agora na Superclass, acompanhe a minha história na Superclass. Tem muita informação lá para você saber. Que legal, que história, Paulo. Já tive a oportunidade de conversar muito com você e tudo que você passou, cara, é motivante em ver a disposição que você tem com 62 anos de idade, com tudo que aconteceu na sua vida, na sua jornada, na sua história. Eu, com 31 anos de idade, cara, me pilha. Mostra que, que bom. Que, meu, tem energia, dá pra fazer acontecer, tem que ter entusiasmo, né? Bastante. Eu vejo sempre nas redes sociais, as pessoas falam que a rede social tem solução para tudo, né? Tudo que você vai lá, vende, ganha dinheiro. E eu vejo muita gente falar assim, você tem que ser empreendedor. A primeira coisa é você saber se você é empreendedor. Se você não for empreendedor na veia, continua trabalhando de funcionário, CLT, recebendo seu pagamento em dia, gastando menos do que você ganha e toca a sua vida. Compra o caixão em 12 pagamentos e espera a morte. Não é isso? Quando que eu descobri que eu era empreendedor? Quando eu ganhava aquela tripa no matadouro, às vezes chegava na minha casa, tinha muita tripa, a minha mãe deu uma vez um saquinho de tripa para a vizinha, e ela me deu dinheiro. Com o dinheiro que ela me deu, eu comprei um passarinho. Caramba. Com o passarinho, eu comprei uma bicicleta. Ali eu percebi que eu era empreendedor. Então, empreendedor precisa estar na veia. Se você não tiver empreendedorismo na veia, não se meta. É lógico que, quando a gente fala assim das pessoas que são mais bem-sucedidas no Brasil ou no mundo, as 10 pessoas mais bem-sucedidas do planeta Terra não são empreendedores, não são CLT. Sim. Mas você precisa saber se você tem perfil para isso. Então, a turma fala, na rede social para eu sair e vender. Bom, se eu fosse vender, eu acho que eu morreria de fome, porque eu não sou vendedor. As pessoas falam, não, você é vendedor. Quando eu sou abordado, eu consigo levar essa informação e vender. Mas se eu tiver que chegar em um supermercado para que o gerente mande eu esperar para ele me atender, eu vou embora. Eu não tenho paciência para esperar. Sim. Então, eu estou ligado no 350 volts todo dia. Então, eu acordo de madrugada, eu estou pensando o que eu vou fazer amanhã. Hoje era 2 horas da manhã, eu estava pensando que entrevista eu ia dar para você e o que a gente vai fazer para gravar essa aula. Isso é empreendedorismo. Se você não é, continua quietinho de funcionário, gasta 30% do que você ganha, guarda uma parte, mas não vai empreender, porque eu conheço, eu vejo, ao longo de todos esses anos fazendo
trabalho de consultoria no país, eu vi muita gente querendo ser empreendedor e quebrar e não conseguir dar a volta por cima. Porque não são todos. Porque quando você quebra... por exemplo, na minha cidade natal, eu tenho a marca, eu tenho uma doença que eu falo que eu tenho lepra, porque na minha cidade natal eu sou o cara que quebrou. No resto do Brasil, todo mundo me chama de professor e eu sou respeitado. Olha aí. Eu vou ministrar uma palestra, tem gente que quer tirar foto comigo. Então, isso me encanta. Na minha cidade, eu sou sempre o cara que quebrou há 15 anos atrás e eu tenho aquela marca. Sim. Por quê? Porque a cidade é pequena, do interior, é a mentalidade das pessoas. Mas empreender não é para qualquer um. Então, se você é empreendedor, descubra e seja feliz. Legal. A gente fala aqui diretamente para muitos empreendedores, focado em supermercados, especialistas, no varejo, né? E falando um pouquinho, pegando o gancho da sua história, você rodou o Brasil inteiro já. Já. Trabalhando dentro dos supermercados, aí na parte de gestão de açougue. Hoje, assim, qual que é o maior desafio que você percebe que o supermercado enfrenta com o açougue? Olha, o maior desafio, o açougue, ele é complexo demais. Sim. Então, tem muitas pessoas que têm um supermercado e sem o açougue, o que seria um supermercado sem o açougue hoje? Nós temos participação de açougue de 20% a 30%. Quando eu tenho um supermercado que é público C e D, eu tenho no máximo 25% de participação. Bem, se uma loja vende 1 milhão, 250 mil sai do açougue. Caramba, significativo. Muito significativo. Sim. Tem alguns lugares que tem até 40%. Eu já fiz loja com a participação de 40%. Quando o supermercado é público A e B, ele não atinge mais que 15% de participação. Por quê? Porque o A e B não é consumidor de carne. O consumidor de carne no Brasil é público C e D. Eu estou cansado de falar sobre isso. A maior dificuldade que eu vejo no supermercado hoje, primeiro, a dificuldade dos médios, porque quem é grande já é grande. Sim. E pronto, ele chegou lá por mérito. Mas os médios supermercados, eles são empreendedores, e o empreendedor brasileiro, ele é imediatista. Ele compra um supermercado hoje, ele herda um supermercado do pai dele hoje, amanhã ele quer comprar uma casa na praia, uma Land Rover e um sítio. Sem poder. Sem poder. Ele tira o imediatismo de ter resultado. Sim. Ele acaba que arrebentando a firma. E o que eu vejo... eu já fiz ao longo de 15 anos, hoje eu não faço consultoria mais, eu fiz ao longo de 15 anos, eu estive em 17 estados do Brasil e estive dentro de 350 supermercados. Legal. E dentro desse supermercado, eu comecei a fazer as pesquisas como cientista social, eu trabalho com pesquisa. A primeira pesquisa minha, por que um cara que teve 4 casas de carne, 40 açougueiros trabalhando, quebrou? Então, dentro dessas pesquisas, eu fui ver os erros que participam hoje. Quando eu abri meu primeiro açougue, eu não sabia que precisava de contador. Olha que falta de informação. Sim. Então, hoje, às vezes o cara herdou o mercado, ele comprou um mercado facilitado, em 10, em 20, 30 pagamentos, porque o cara que quebra um supermercado hoje, ele tem que fazer faculdade, ou ele fez faculdade de incompetência. Quebrar um supermercado hoje que vende 500 mil, 600 mil, é incompetência. Porque se você vai dentro dos números, se você tem as informações na mão... Ontem eu recebi uma ligação de um cliente que eu fiz um trabalho para ele em Columbo, no Paraná, há 1 ano atrás. E eu fiquei feliz quando ele me ligou, depois de 1 ano, eu conversando com ele, ele falou, Paulo, precisava conversar com o senhor. Eu falei, o que houve? Eu liguei para ele e falei, olha, é que eu perdi a venda esse mês, a minha venda caiu um pouco, mas a minha operação diminuiu, a minha venda diminuiu 20%, a minha operação subiu 6%. Nossa. Dentro da minha operação, que subiu 6%, eu consegui pagar todo mundo, eu tirei o prolabore das minhas irmãs, o meu prolabore, paguei tudo que tinha que pagar e a minha margem permaneceu. Aí eu falei para ele, olha quantas informações você acabou de me passar em 10 minutos. Sim. Porque essa informação ele não tinha. Foi o trabalho de consultoria que eu levei para ele. Então, ele sabia, ele estava prudente de que ele precisa aumentar a venda dele em 20% de novo, porque na onde chegou, ele está no ponto de equilíbrio. E quanto tempo eu trabalho no ponto de equilíbrio? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 2 meses? Porque quando eu tenho o ponto de equilíbrio, eu estou com as minhas contas pagas, então está tudo em ordem. Agora, tem mercado. Eu já cheguei em supermercado, perguntei para o dono do mercado, qual o custo da operação do seu açougue? Ele falou, o que é isso? Como que um dono de supermercado não sabe o que é a operação de um setor tão importante quanto o supermercado? Esses são os erros que eu vejo de ter um açougue dentro do supermercado. E as pessoas precisam se prepararem, porque o varejo de carne, nos próximos 10 anos, tem uma grande dificuldade, que ela já vem vindo há uns 20 anos. E nesses próximos 10 anos,
tem que ser a virada. Porque os supermercados não estão preparados, não enxergam a falta de colaborador do açougue. Ontem, um dono do supermercado também me mandou uma mensagem que no domingo 3 açougueiros dele não foi trabalhar. A sorte é que ele é açougueiro. Quem foi para trás do balcão? Ele, o dono. Agora, o que faltou para ele perder 3 açougueiros num domingo só, num dia só, e não ter açougueiro? Tem alguma coisa aí que tem um erro que é gravíssimo, que a grande maioria do supermercado ela é de empresas familiares. Eu falo sempre que tem 4 modelos de empresa. Humanizadora, escravizadora, mais ou menos, né? A empresa mais ou menos. Então, são perfis completamente diferentes. E a familiar. A familiar, quando identificou o Prolabore, resolveu o problema. Então, ela se torna uma empresa fantástica de trabalhar. A humanizadora, ela tem que ser uma empresa grande e com um nível intelectual acima dos padrões. Então, os diretores chegam e transformam essa empresa. A empresa mais ou menos, tudo é mais ou menos. Então, você cai no mercado trabalhar mais ou menos, o dono é mais ou menos, o fornecedor é mais ou menos, o funcionário é mais ou menos, tudo é mais ou menos, né? Sim. Então, esses perfis de empresa, quando que eu vou chegar a trabalhar numa empresa humanizadora? A empresa humanizadora, ela investe muito em pessoas, mas ela é letal. E para você entrar numa empresa humanizadora, é difícil. Você tem que se qualificar para isso. O açougueiro precisa se qualificar para isso. Então, eu conheço supermercados que não têm problema em contratação de açougueiros. E aí, quando sai daquelas empresas humanizadoras, todas as demais têm grandes problemas. Você imagina um mercado que tem um açougue com 25% de participação da venda, no domingo não tem açougueiro para trabalhar. É um desafio, hein? É um desafio muito grande e continua. Então, você vai no açougue, a grande maioria, o açougue dá prejuízo. A grande maioria dá prejuízo. A grande maioria dá prejuízo porque tem dono de supermercado que nem gosta de ter o açougue. Ele tem porque tem que ter a participação do açougue. Sem o açougue, ele não perde só a venda do açougue. Se eu vendo 1 milhão, o açougue vende 250 mil, se eu tiro o açougue, a minha venda cai para 300. Tranquilamente. Tranquilamente. Então, você perde. Então, você tem que investir no açougue. Só que as empresas, os supermercados que eu vejo, tem supermercado que põe uma adega de vinho refrigerada e não investe no maior capital ativo de uma empresa, pessoas. Enquanto não mudar essa metodologia, essa cultura de investir em pessoas, nós vamos continuar tendo dificuldade e falta de empresa. E eu conheço supermercado no país que é sonho de qualquer açougueiro, frente de caixa, gerente, trabalhar nessa empresa. O que ela tem de diferente? O tratamento com o ser humano. Sim. A preocupação com as pessoas. Mas isso envolve toda a cultura do Brasil, né? A nossa cultura de ser imediatista, de não investir em pessoas. Você vê perfil de empreendedor que ele é sindicalista, aí quando ele vira empreendedor, dono de um negócio, ele vira escravizador. Mas se ele era sindicalista e ele reivindicava os direitos, por que agora, como dono, ele não paga os direitos? E não é pagar só o salário hoje. Pode ser que na minha época ou em outras épocas, você trabalhava e recebia o pagamento em dia. Perfeito. Hoje, só o salário em dia não basta mais. Você tem que investir muito, classificar quem são os perfis das pessoas. Eu falo sempre que classificar o RH hoje é o setor mais importante de qualquer empresa. É fundamental. É fundamental. E o RH não pode estar junto com um saco de batata, igual o dono de mercado faz. Ele contrata um RH e aí ele quer determinar o que ele quer. Porque empresa escravizadora, o dono é ditador. Tudo passa por ele. Ele tem um RH por quê? Mas ele toma a decisão. Então, ele tem um açougueiro, um gerente de açougue que está ligado no 350, aí ele contrata um açougueiro que está ligado no 8 volt. Porque tem cara que levanta às 4 horas da manhã e vai ligar, ele vai ligar às 9. E aí ele põe junto com esse perfil desse gerente. O que vai dar? Turnover. Quem pode buscar isso? Só o RH tem a competência para isso. Porque o fato de você ser um exímio empreendedor e de você ganhar muito dinheiro, não significa que a sua competência é para abranger tudo. Concordo. Você tem que buscar a sua competência e é o que a empresa... Por que o cara é grande? Porque a empresa grande faz isso. O dono, ele é empreendedor, mas ele vai buscar aquilo de competência. Cada as pessoas competentes exatamente. No que ele não é bom. No que ele não é bom. As pessoas mas o escravizador não faz isso. Sim. O escravizador, ele centraliza tudo. Então, a gente tem visto aí... eu tenho visto muito mercado de médio porte que vem com dificuldade. Você tocou num assunto, Paulo, que você falou sobre o
o dono ali pegar o dinheiro e comprar caminhonete, comprar chácara. Isso acontece muito e descapitaliza o negócio dele. Eu já vi muitos supermercados, e não só supermercados, falando até de padrão de empresários do Brasil. Empresários brasileiros. O pessoal vai e faz dívidas e moe o capital, o fluxo de caixa da loja, do seu negócio. E quando vem uma pandemia, quando vem algum desafio, não tem dinheiro disponível, aí recorre a empréstimo, pagando juros altos. Né? Eu vejo com muita frequência isso. E deixa de investir no seu próprio negócio. Muitos negócios deixam de crescer porque pega o capital, usa para outras coisas, para desejos pessoais, e esquece de investir na loja, em comprar maquinário, em melhorar a estrutura da loja, iluminação, etc. Tal, abrir novos negócios. Capital intelectual, capital humano. Capital intelectual, capital humano, justamente isso. O que a gente está fazendo aqui hoje é provocar essa galera que está, de alguma forma, não teve acesso a esse conhecimento, e a gente provocar você a buscar conhecimento, a você se transformar. A gente quer te ajudar a levar seu negócio para o próximo nível. Né? Então, essas provocações muito pertinentes. E é muito. Eu converso com muitos empresários e vejo muito isso. O cara de BMW, o cara... tá tudo bem, a gente tem os desejos, né? Claro. Mas eu acho que tem a hora. Tem que ter a paciência. Tem que ter paciência. É o ego do empresário, né? Eu vejo que sempre que é o ego. Esse é o ego que fala mais alto do que ser empreendedor. É o ego, a necessidade de chegar rápido, de comprar. Só que quando você faz isso, você descapitalizou. Se você vier à falência ou se você vier em dificuldade, você vai buscar resultado, buscar dinheiro no banco. O banco te empresta esse dinheiro. Mas você não enxergou onde a torneira está pingando. Sim. Então, por que eu falo sempre, você vai buscar dinheiro no banco? Ótimo. Quanto você vai buscar? Eu vou buscar 1 milhão. O que você vai fazer? Eu vou comprar boi. Ótimo. É um investimento do banco para o boi. No boi você vai ganhar muito mais no boi do que você vai pagar o juro para o banco. Mas buscar recurso no banco para pagar uma dívida, quando você não enxergou aonde a torneira está pingando, é um absurdo. Então eu vejo muito, eu fico assim, né? O pessoal até às vezes ri comigo. Eu vejo 2 perfis muito de supermercado. Um, que é a lei Marília Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E outros empreendedores que eu vejo é o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E vamos embora. Tá tudo certo. O cara vai comprando, vendendo, gastando. É um absurdo. O cara vai viajar. Tem cara que viaja para o exterior que não conhece nem o Brasil. Mas ele quer ir lá para quê? Para ele tirar a foto e falar, tipo, na Europa. Não conhece o Brasil. Ele tirou dinheiro da empresa dele que não tem para fazer uma viagem fora de um país que não interessa. Justamente para quê? Porque é o ego dele. Não é? Sim. Então, eu estava conversando no sábado com um amigo. O que é status? Comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar para quem você não gosta. Justamente isso. Tá? Esse é o Brasil. Ô, Paulo, falando um pouco de açougue, quais são as melhores práticas que, se o cara colocasse uma dica que você poderia dar, 2 dicas, 3 dicas, que ele aplicar hoje no açougue dele vai ter um resultado bacana? Ele já consegue colher isso a curto prazo, por exemplo. Primeira coisa é identificar o público-alvo. Isso não é só no açougue. Nós conhecemos um monte de empreendedores. Eu vou empreender. Para quê? O que você vai fazer? E para quem você vai vender? Importante. Isso é muito importante. Isso é o conceito básico de eu vou montar um negócio. Então, eu vou montar uma farmácia, uma padaria. Você vai montar uma farmácia onde? De repente, o cliente ele foi para o centro trabalhar, ele vai passar na farmácia? Não. Então, por que você montou a farmácia? Aonde vai? Então, é estratégico. As empresas de farmácia montam, sempre a turma está voltando. Quem é meu público? A, B, C ou D. A carne, eu falo sempre, como consumidor de carne é o público C e D, 85% da população brasileira é C e D e é o consumidor da carne, porque nós, né, eu falo sempre nós, que a gente se inclui aí. Eu gosto de um churrasco de pobre. Eu gosto também daquele churrasco que é bom. Sim. Né? Então, ele é o consumidor de carne. Se eu tenho um mercado que é C e D, por que eu vou comprar contra filé e colocar no balcão? Então, o dono do supermercado não sabe, o açougueiro não tem essa informação, ele compra um excesso de carne de primeira, coloca toda aquela carne na gancheira do balcão, mas o público não é dele. Quando eu conheço o meu público, eu compro a carne para o meu público, eu coloco um tapete vermelho para o meu público. Então, esse primeiro fator, eu vendo, quem é meu público? A, B, C ou D. Se eu vendo carne, olha que dica de eu saber para quem é o meu público. Quando eu sei isso, segundo conceito básico, qual é o custo de operação do meu açougue? Porque quando toca o açougue dentro do supermercado e o açougue dá prejuízo, os outros setores
pagam. Então, você que está assistindo o curso conosco aí, separa o seu açougue. Pega uma moça do caixa, coloca um caixa perto do seu açougue, vende a carne e paga a carne. Não vai conseguir pagar. Se ele separar o açougue, do jeito que eu estou falando, ele não paga a carne. Ele paga porque está tudo junto. Tem a padaria, os outros setores pagam. A carne não paga. Que faz uma maquiagem ali e ele não percebe. Ele não percebe. Sim. O mercado tem bastante movimento, ele tira e paga o boleto em dia. Perfeito. Então, eu tenho que saber, eu tenho que separar, eu tenho que entender o meu mercado como um shopping. Sim. O shopping não aluga as lojas? Então, eu sou empreendedor de supermercado, eu tenho a padaria, eu tenho o açougue, eu tenho o hortifruti. Eu quero que cada setor se pague. Se você tem um líder de cada setor, manda ele apresentar para você a sua conta. Porque a turma fala muito, aí, o que você faz lá no... Eu sou líder. Líder do quê? Qual a sua função? O cara não sabe qual é a função, eu chego no açougue, sou líder. Mas qual é a sua função de liderança? Você sabe margem? Você sabe perda? Você sabe o custo de operação do seu setor? Sabe quanto comprou? Quanto vendeu? Eles não sabem nada e falam que é líder. Então, para que eu tenho um líder? Eles têm lá o quê? Um encarregado, e para mim, encarregado é carregador de caixa. Liderança lidera, concentra, trabalha com informação, trabalha no setor de inteligência do supermercado. Sim. Aí eu pego cada gerente, cada líder do meu setor, sento numa bela mesa dessa, ligo a televisão e falo, apresenta aí o que foi o seu setor. Eu te pago para isso. Cadê o resultado? Cadê o resultado? Não, eles levam tudo junto. E aquele líder que não está preparado, eu já vi líder de açougue imposto. Mas como você impôs esse líder? Não, mas ele tinha 20 anos de açougue. Quem diz que quem tem 20 anos de açougue tem competência para ser líder? Pode ser um exímio açougueiro, mas não é líder, não tem perfil de liderança. E se não tem, não pode liderar. Porque às vezes a cara... como é que você vai entrevistar um líder? Todo mundo vai lá e fala, você faz a pergunta para ele assim, o que você acha do seu líder? Não, meu líder é ótimo. Todo mundo fala que ele é bom. Ele é líder? Porque líder é contestar. Liderança é levar informação que o colaborador não gosta. Então, se todo mundo falar que ele é bonzinho, pode tirar que ele é líder. Então, qual é o perfil do meu líder? Quem vai liderar a minha loja? Quem vai liderar o meu açougue? Então, eu já estive em mercado que o açougue vende 1 milhão por mês. Se ele vende 1 milhão por mês, ele vende 14 milhões de carne por ano. Porque praticamente novembro, dezembro dobra. Então, você que é dono de supermercado, está aí na Superclass comprando, está assistindo o nosso curso, quanto custa ou qual é o perfil do líder que você dá 15 milhões de reais por ele na mão dele todo ano e o que ele te devolve? Pense nisso. Legal. Porque tem muito. Eu preciso saber quem é a minha liderança. Quem é esse cara que eu dou 15 milhões, 12 milhões, 10 milhões meu na mão dele para ele me dar resultado? Ele tem essa competência? Ele está qualificado para isso? Então o açougue não sabe quem é o público-alvo, não sabe quanto compra, só sabe o que vende. Não sabe como colocar a margem, não sabe quebra e não sabe perda. Quebra uma coisa e perde a outra. Outro problema grave em supermercado, comprador. Já ouvi você falando várias vezes sobre isso. Comprador. Eu tenho um comprador meu que é de 20 anos de açougue, ele é da minha extrema confiança, só viu boi no Globo Rural. Mas como vai comprar carne? Ele não sabe quebra de carne, ele não sabe margem de carne. O comprador, ele faz uma estratégia de venda na segunda-feira para encartar na quarta. Aí ele compra toda a carne porque o frigorífico falou para ele ter uma oferta. Então, só que ele não conversou com o líder do açougue, que é quem conhece do açougue. Como que eu vou fazer uma oferta? Para eu fazer essa oferta, eu tenho que conversar com quem entende do açougue. Sim. Quem entende do açougue é a liderança, não é o comprador de carne. E aí, eu vendo 10 boi por semana. Então, eu paguei o boi hoje, está aí na faixa de 20, R$19 o quilo. Aí o frigorífico me liga e fala assim, eu já comprei os meus 10 boi. Aí o vendedor me liga na sexta-feira e fala, olha, eu tenho 5 boi que está sobrando na Câmara Fria aqui, eu faço para você a 12. O comprador compra, não pode comprar. Porque eu já tenho a minha carne da semana, quando eu trago esse boi, que não é a minha venda, ele vai para a Câmara Fria. Já tenho os 10 boi, eu vou trabalhar a segunda, eu já trabalhei até na sexta. Esses 5 boi vai ficar parado na Câmara Fria para a próxima semana. Da sexta até na terça, ele quebra 1,5% ao dia na Câmara Fria. Dinheiro jogado fora. Sim. Sem contar que quando ele começa a perder a proteína animal dentro da câmara, aí primeiro ele mela, depois ele fede.
E aí o açougueiro seu precisa colocar charque, precisa colocar química para arrumar a carne, precisa embandejar, fazer oferta de carne. Então, para que correr esse risco? Só prejuízo. Só prejuízo. E às vezes compromete o fluxo de caixa. Compromete o fluxo de caixa. Comprando mais do que precisa. Comprando mais do que precisa. E o comprador faz isso. Então, em várias consultorias, eu tive problema com o vendedor. Porque ele quer comprar, tem vendedor que recebe dinheiro por fora para comprar. O comprador. O comprador. O comprador recebe por fora para comprar daquele determinado frigorífico. Então, às vezes, ele compra o mais caro e compra mais, porque ele ganha mais. Isso acontece. Caramba. Isso acontece e acontece muito. E quando eu compro mais, é o que você falou, eu comprometo o fluxo de caixa, eu compro 5 boi, semana que vem eu tenho mais 30 mil para pagar. Sim. Eu não podia destinar esse dinheiro para outra coisa? Com certeza. Mas aí eles estão ali comprando. Então, e o supermercado não tem essas informações. O grande supermercado tem tudo isso. Fora as perdas, né, Paulo? Porque Fora as perdas, venhamos e convenhamos, ela tem um impacto muito grande no resultado do negócio. Muito. 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 Eu já fiz açougue que a perda do açougue era 8%. 8% numa venda de R$1 milhão, nós estamos falando de muito dinheiro. Muito. Você tem um número ideal que seria um objetivo? 3,5. 3,5. Eu já peguei supermercado, rede de supermercado com 1,8. Caramba. Mas eu conheço supermercado grande que trabalha com 3. É assim. Sim. O líder do açougue, a meta é 3, 4% chama ele na mesinha, 5% farol amarelo, 6% troca. Sim. Padrão. Até 3% é saudável. Sim. Muito saudável. Esses são os padrões. Então, os mercados não têm... Os pequenos e médios, né? Os grandes estão cheios de informação. Eles estão buscando muito isso. Não é que cometem falha, né? Eu, como especialista, eu vejo algumas informações, algumas falhas que eles têm, mesmo a rede grande, que eles não enxergam. Eu vou em rede grande, que o atendimento é péssimo, que é outro fator. Sim. Atendimento é outro fator que vem pegando no supermercado. Porque se eu não invisto em pessoas, como que eu vou atender bem? De que forma? Então, por que eu invisto nessa caminhonete? Por que eu invisto na adega e eu não invisto no treinamento para as pessoas atenderem melhor? Porque é o grande segredo do negócio hoje atender. Como que a gente mudaria esse jogo? Treinando. Aí você vai no mercado e ele fala assim, mas eu vou treinar e vai embora. E se você não treinar e ficar? É pior. Não é? Concordo. Então treina. E se ele for, você treina o outro. O que os mercados de pequeno e médio porte precisam aprender? Por exemplo, o açougue. Estou falando do setor açougue, que é o meu setor. Uhum. Eu tenho um açougueiro geração X que ele faz aquele espetáculo, cria aquele show para vender carne. Só que esse atendimento é dele. O que os mercados de pequeno e médio precisam aprender é que eu preciso ter o atendimento do meu supermercado. Esse é o meu padrão. Quem entrar aqui vai ter que jogar no meu time. É desse jeito que eu quero. Não interessa se ele veio de um outro grande mercado, se ele atende bem ou não, porque nós pecamos nisso. Hoje você vai na rodoviária. Você é bem atendido na rodoviária? Não. Você já viu lugar que atende pior do que a rodoviária e casa lotérica? Não existe, porque não tem treinamento. Você chega no guichê, eles estão revoltados para atender a gente. Você nota que tem uma revolta para ser atendido. Sim. Não é? E no aeroporto? E quando você chega para pegar o voo? Alguém te atende mal no aeroporto? Não. Não, por quê? Porque onde é que aquelas moças arrumam tanto sorriso o dia inteiro daquele jeito? Para falar bom dia, o senhor está bem? Onde lá chega o Lula, chega o Bolsonaro, chega o presidente. Quem chegar, pode chegar o gari. O atendimento é idêntico. É isso que os mercados perdem. Então, você tem aquele açougueiro fazendo aquele show, você não precisa daquilo. Aí, no treinamento, eu não gosto desse atendimento. Então, eu conheço uma rede de supermercado, que eu sou fã, que eu sou cliente dessa rede de supermercado, que eu converso com os diretores, que eu falo sempre que um dos gerentes dele lá, eu chamo ele de meu professor, então eu sempre vou buscar informação com ele para saber por que esse supermercado é sonho de consumo das pessoas, que todo mundo quer trabalhar lá. E um dia eu levei um cliente de um outro supermercado para ver o atendimento e pedi para ele, vai lá para o senhor comprar um pão. Aí ele foi lá e comprou o pão. Quando ele chegou na frente do caixa, foi para ele, o senhor lembra o rosto da moça que atendeu o senhor? Ele falou, não, eu vou voltar lá para ver. Por quê? Porque é um padrão. Quando o meu funcionário sai de férias, eu tenho um outro com o mesmo atendimento. Então, você chega no açougue, o açougueiro já fala, bom dia. Ele já abriu a venda. Eu quero 1 quilo de alcatra, 1 quilo de patinho, 1 quilo de coxão mole e 1 quilo de coxa de frango. Algo mais, senhora? Não. Até logo, obrigado, tenha um bom dia. Ele já tira a direção sua e olha no próximo. Por gentileza. Isso faz a fila andar. Aí você pega um açougueiro de geração X, ele fala que isso é um atendimento robotizado.
Só que aonde eu vejo esse atendimento, essa empresa tem 18 supermercados com faturamento aproximado de 100 milhões por mês. Quem está errado, eu ou ela? Né? Falando um pouquinho até da questão do atendimento, as gerações impactam muito na questão de atender o cliente, de estar ali na frente de loja, de estar fazendo alguma operação. Como é que você enxerga isso? No açougue, o principal impacto são as gerações. Eu pego um açougueiro de geração X. Ele não acredita em gestão. Ele só acredita em operação. Açougueiro de geração X, ele só acredita em operação. Ah, porque eu fui lá, eu matava um boi no sítio, eu punha dentro da perua, eu trazia no açougue. Você não faz isso. Já passou. E aí eu tenho geração Y, que ele vem focado no atendimento. Mas aí como é que eu vou ter? Eu vou ter só Y ou eu vou ter só X? Não dá. Porque quando eu tenho só Y, ele chega na sexta-feira e quer ir para a balada. Será que ele vem amanhã? Não. O geração X é um açougueiro comprometido com o horário. Se ele enterrar a faca na perna e cortar, ele vai chegar amanhã para trabalhar. Porque é o ponto de honra dele, é a cultura dele, não perder dia e não perder hora.